Também na definição de polinômios é uma expressão que se encontra na forma de aqui. Quando você for estudar em livros, certo? Você vai ver uma equação polinomial dessa forma aqui. P de x, certo? Sendo representado por P de x igual a n vezes x elevado a n, mais a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1, mais a n menos 2 vezes x elevado a n menos 2, mais até chegar em a2 vezes x ao quadrado, mais a1 vezes x, mais a 0. Tá legal. Então vamos analisar isso aqui com calma. A n menos 1, a n menos 2, a2, a1 e o a0, eles vão representar os coeficientes do polinômio. Então grava. Os coeficientes do polinômio, a grosso modo, é o carinha que está beijando, que está encostadinho aqui com a variável do polinômio. Beleza? Esse x aqui, que é a variável, também é conhecido como parte literal do polinômio, certo? Pode chamar de variável, pode chamar de parte literal, enfim. Perceba uma coisa aqui. Já esquecendo desse A0 aqui. Esse A0 aqui, ele é nada mais nada menos que o termo independente da sua equação polinomial, certo? Também conhecido como termo constante, certo? Você pode ver banca chamando ele de termo independente ou termo constante. Não vai se esquecer, certo? Já caiu em prova questões onde se referia a termo constante e você tinha que saber que termo constante, na verdade, é o termo independente. Por que termo independente? Porque ele não depende de x. Ele é o único que não tem o x aqui com ele, certo? Então, perceba o seguinte. A parte literal, ou seja, o x aqui, ele está elevado a n. Ou seja, ele está elevado a qualquer número, certo? Qualquer número. E o próximo vai estar elevado a n menos 1. E o próximo a n menos 2, e assim por diante, certo? Essas reticências indicam que ele vai decrescendo até chegar ao quadrado x elevado a 1 e o termo independente. Então pensa comigo o seguinte, por que ele está assim, menos 1, menos 2? Porque ele está decrescendo, está representando que ele está decrescendo até chegar aqui. Então pensa comigo, ó, imagina que o n, o valor desse n aqui, fosse 6. X elevado a 6, certo? X elevado a 6. O próximo seria qual? Seria n menos 1, ou seja, o n a gente chamou de 6, né? A gente está supondo que o n seja 6, apenas supondo. Seria 6 menos 1, ou seja, 5. 6 menos 1, 5. Aqui seria 6, aqui seria 5. E o próximo, n menos 2, ou seja, 6 menos 2, 4. Ou seja, ia ser decrescendo, ó. O expoente aqui da parte literal seria 6, 5 e 4. Ou seja, é decrescendo até chegar no 2, no 1 e no termo independente. Entenderam isso? Perfeito. Então, vamos analisar aqui uma coisa muito interessante que vai acontecer com os polinômios do primeiro grau. Sempre que você vê alguma coisa em livros, assim, falando sobre o valor numérico de um polinômio, o que vai ser o valor numérico de um polinômio? Preste atenção, vamos supor que a gente tem um polinômio aqui do primeiro grau, certo? Representado por P de x igual a vezes x mais b. A e b são coeficientes do polinômio. O a é o coeficiente desse x aqui, certo? E o b é o termo independente ou o termo constante. Tá legal? O P de K vai ser igual a 0. Como assim? Toda vez que você, vamos supor que você tem um número K, certo? Um número K. Você vai pegar, certo? Esse K e jogar aqui no lugar do X, ó. Certo? Se, quando você jogar o K e jogar no lugar do X, o K zerar a equação polinomial, então a gente vai dizer que o K é uma raiz do polinômio ou um zero desse polinômio, certo? Ou seja, bora substituir aqui o K onde está o X, ó. A vezes K, certo? Mais B igual a 0. Bora passar o B para o outro lado. Ele vai negativo. A vezes K igual a menos B. Bora passar o A dividindo. A gente vai achar que K, ou seja, a raiz desse polinômio vai ser menos B sobre A. Isso vai acontecer numa equação polinomial do primeiro grau. Ou seja, a raiz do polinômio, um polinômio do primeiro grau, tem apenas uma raiz, vai ser igual a menos B sobre A. Ou seja, o termo menos, ou seja, menos o termo independente dividido pelo coeficiente do termo dominante. Certo? Vamos ver como isso acontece com o polinômio do segundo grau.
Bom, você sabe que esse termo de maior grau da equação polinomial, ele também pode ser chamado de termo dominante, certo? Termo de maior grau por quê? Porque é o termo que tem a parte literal elevada ao maior expoente, certo? No caso aqui, o termo de maior grau é esse ax ao quadrado. Uma coisa importante, tudo isso aqui é termo de um polinômio, ou seja, o coeficiente mais a parte literal e o expoentezinho faz parte do termo dominante. Aqui também o bx é um termo, o c também é outro termo do polinômio. Não vá se confundir e chamar só o b de termo ou só o x de termo. Não se confunda, o termo é tudo isso aqui. Perfeito? Então vamos ver aqui como isso acontece com um polinômio do segundo grau. Você sabe que em um polinômio do segundo grau, ou seja, uma equação do segundo grau, nós temos aqui que você pode achar o valor das duas raízes dela por essa fórmula aqui que você conhece por fórmula de Bhaskara, certo? Você conhece aqui por fórmula de Bhaskara. Eu não vou bater muito a cabeça com isso, porque eu vou considerar que você já tem uma noçãozinha de matemática básica e equações do segundo grau. Tá legal? Então vamos continuar aqui. Também tem outro modo de você achar as raízes de um polinômio pelo aquele método que você conhece por soma e produto, certo? Já já a gente vai ver como que ele funciona. A soma vai ser menos b sobre a e o produto vai ser c sobre a, ou seja, a soma vai ser menos esse segundo termo dividido pelo coeficiente do termo de maior grau e o produto vai ser o termo independente dividido pelo coeficiente do termo de maior grau, c sobre a. Beleza? Vamos continuar aqui. Vamos resolver um exemplo de equação do segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara. X ao quadrado mais 4x menos 5 igual a zero. Te dei aqui uma equação polinomial do segundo grau, certo? Ela vai ter duas raízes. E eu te disse o seguinte, que você pode resolver ela por Bhaskara. Então vamos resolver por Bhaskara aqui, ó. Só jogando aqui a fórmula de Bhaskara, certo? Então, vamos copiar aqui. O B vai ser o 4, certo? O B vai ser o 4. O A vai ser o 1 aqui, certo? Quando não tiver nada aqui, significa que o coeficiente é 1, certo? O C vai ser menos 5. Aí, é só você substituir aqui na fórmula de Bhaskara, certo? Menos B é mais ou menos raiz de delta, ou seja, delta é B ao quadrado menos 4AC sobre 2A. Aqui eu só resolvi o que estava dentro da raiz, certo? Vai dar, se você resolver, vai dar raiz de 36 sobre 2. Aqui eu tirei a raiz de 36, que é 6, vai ficar menos 4 mais ou menos raiz de 6 sobre 2. Se a gente simplificar aqui, a gente vai achar que x vai ser igual a menos 2 mais ou menos 3. Com isso, a gente vai tirar duas conclusões. A primeira aqui. A primeira raiz vai ser, ou seja, x1, chamei a primeira raiz de x1, vai ser igual a 1. Por quê? Porque menos 2 mais 3 é 1. E a segunda raiz vai ser menos 2 menos 3, que vai dar menos 5. Perfeito? Então, vamos ver agora como funciona o método da soma e produto. A soma vai ser menos b sobre a. Ou seja, a soma vai ser menos 4 sobre 1, certo? Aqui, ó, menos... Aqui, olha para cá para o polinômio, para a equação do segundo grau. Menos, pega o coeficiente e divide pelo coeficiente do termo de maior grau. Menos 4 sobre 1, que vai dar menos 4. E o produto vai ser o termo independente dividido pelo coeficiente do termo de maior grau. Ou seja, vai ser menos 5 sobre 1, que vai dar menos 5. Perfeito? Aí funciona assim. Você vai pensar em dois valores que a soma deles dois dê menos 4 e o produto deles dois dê menos 5. Certo? Ou seja, você vai ter que pensar em dois valores que somados deem menos 4 e multiplicados deem menos 5. Quais que são? Você pode tentar aí, mas a gente já sabe que as raízes dessa equação é 1 e menos 5. Ou seja, 1 menos 5 dá menos 4. E 1 vezes menos 5 vai dar menos 5. Ou seja, 1 e menos 5 são raízes dessa equação polinomial do segundo grau. Na próxima aula, a gente vai continuar com a nossa introdução aos polinômios e vamos começar a ver realmente o que interessa. Perfeito? Abraço e até a próxima.